Fala galera do sétimo ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a colonização inglesa. Mas antes disso eu peço a você que dê um like no nosso vídeo, tá? Assine aí o sininho, né? Marca o sininho. E também quero parabenizar vocês que estão fazendo as atividades e também mandando um recadinho aí pra gente, né? Eu tô com muita saudade, espero poder voltar o mais rápido possível para as nossas aulas, tá bom? Capítulo 17, ele fala sobre a colonização inglesa. É importante nós citarmos aqui que no processo das colonizações, a Inglaterra, por exemplo, Inglaterra e França, elas são tratadas como colonizações tardias, demoraram para iniciar o processo de colonização, tá bom? Então, comparado à Espanha e Portugal, que lá no século XIV, XV, eles iniciaram o seu processo de expansão marítima, a Inglaterra ela não faz isso dessa forma, tá? A Inglaterra, perdão, 14 e 15 não, falei 14 e 15. Lá no século XV, a Inglaterra vai começar o seu processo de colonização no século XVII, tá bom? Então, o que acontece? Lá no século XV e XVI foi a Espanha e Portugal. No século XVII, né, quase 100 anos depois, nós temos a Inglaterra e a França iniciando seu processo de colonização. Então, são conhecidas como colonizações tardias, tá bom? Então, a Inglaterra está passando por vários problemas sociais e várias revoluções nesse período. Revoluções dentro da Inglaterra, como perseguições aos calvinistas, né, aos puritanos, perseguições a grupos religiosos, e isso causa, após, né, a descoberta também, a migração deles, a exploração da área norte, né, colonização da América do Norte, eles iniciam também durante esse período a chamada guerra, eles têm a guerra dos 100 anos com a Inglaterra, enfim. A França e a Inglaterra estavam em guerra. Esse foi um processo que durou muitos anos e que foi um fator fundamental para a unificação desses países. Dito isso, esses dois países disputaram territórios lá na América do Norte. E lá na América do Norte, nós temos a consolidação de colônias francesas e colônias inglesas, tá? Então, muitos ingleses que fugiam da perseguição religiosa foram viver nessa colônia, lá na colônia inglesa. E houve a chamada formação das 13 colônias nessa região, tá? A região lá dos Estados Unidos, aonde nós tínhamos 13 colônias que eram independentes, tá? E se comunicavam de forma independente com a metrópole Inglaterra, tá bom? Então, aqui nós temos a colonização delas foram um pouco diferentes, porque ao norte nós temos um clima mais ameno, mais frio, tá? E terras menos férteis. Já ao sul nós temos terras férteis e uma temperatura mais tropical. Isso favoreceu mais a agricultura. Então, ao sul nós temos uma quantidade maior de terras férteis, nós temos um território mais agrícola, tá? E ao norte nós temos um território mais propenso às manufaturas, à produção de produtos manufaturados, tá? Então, geralmente, lá no norte nós temos a predominância de trabalhadores livres, enquanto no sul, onde nós temos uma monocultura, né? Um trabalho mais voltado para o pacto colonial, né? Monocultura e trabalho escravo, beleza? Isso no sul. No norte, uma mão de obra livre e trabalho assalariado, tá? Então, essas são as características. E também
nós temos o que nós chamamos de negligência salutar, tá? Que era uma característica da organização política desse território. Por quê? Os ingleses, eles um pouco que falam negligência salutar, quer dizer negligência saudável, né? Eles não implantavam com força o pacto colonial nessa região, aonde essa região eles davam liberdade para que eles pudessem comercializar seus produtos com quem eles quisessem, tá? Então funcionava dessa forma com essas colônias. Nós temos também o que nós chamamos de comércio triangular nessa região, porque eles principalmente as colônias do sul, tá? Faziam comércio com as Antilhas, que faziam comércio com a África, que também fazia comércio com as colônias do norte. Então nós temos aí a troca de aguardente, cachaça, né, por escravos, né, na África. Então o comércio ele era feito dessa forma. Aqui na página 20 da nossa apostila vem falando como que funcionava o chamado comércio triangular, tá? Os africanos eram escravizados e eram vendidos para os fazendeiros das Antilhas e nas colônias do sul, né? Os colonos do norte transformavam o melaço, né, o açúcar das Antilhas e vendiam a bebida, né, o álcool, para as Antilhas. E, por sua vez, os comerciantes também do norte usavam seus próprios navios para transportar rum e outros produtos para a África. E lá eles trocavam esses produtos por africanos para se tornarem escravos. Então, o sul, ele utilizava a sua maioria mão de obra escrava, tá? No norte, assalariada, com manufaturas, tá? Então, esses são os principais pontos e características da colonização inglesa, beleza? Na América, tá bom? Então, dito isso, eu vou pedir a vocês que façam os conceituais da nossa apostila e também façam aí as atividades que foram enviadas para casa, beleza? Galera, agradeço aí pela atenção e qualquer dúvida deixem aí nos comentários que eu vou estar respondendo, beleza? Galera, um grande abraço, até a próxima aula e fiquem com Deus. Tchau!